Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025. Iniciando mais um call de fechamento. Hoje nós vamos dar uma olhada em como foi o fechamento do índice, do dólar, dos principais bancos da bolsa. E também vamos dar uma olhada, na divulgação dos resultados do BTG Pactual e do Banco ABC Brasil, que divulgaram os resultados na segunda e na terça-feira. Vamos fazer essas três abordagens aí no vídeo de hoje. E já iniciando, então, o índice Ibovespa. Só lembrando, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bom, iniciando aqui, então, com o índice Ibovespa, ele fechou o dia com uma queda de 1,69%, cotada a 124.380 pontos. Uma queda forte, na data de hoje. Média móvel de 9 períodos virou para baixo. Mais uma vez, o índice não conseguiu romper a região da média móvel de 200 períodos, E com essa queda de hoje, a tendência que se estabelece a partir de agora é uma tendência de queda, no curto prazo, para os próximos dias, Então, é bom a gente ficar de olho aí para eventuais novas quedas, Em relação ao dólar, o dólar hoje fechou em queda de 0,12%, cotada a R$ 5,78. Então, mais um dia de queda, no dólar. Tendência de queda já desde o início de janeiro. Média móvel de 9 períodos virado para baixo. Acredito que o dólar tem condições de testar essa região aqui da média móvel de 200 períodos. Na região de 5,70, 5,67. O que não ocorre, há bastante tempo. Desde lá de março de 2024. Seria importante, a manutenção dessa continuidade da queda do dólar para baixo da região da média móvel de 200 períodos, Quem sabe para buscar os 5,50 aí nas próximas semanas, Seria bom para o país, Então a tendência de curto prazo continua sendo uma tendência de queda do dólar, O que é um fato positivo aí. Bom, fazendo um giro então agora nos bancos. Itaú teve uma queda forte hoje, caiu 2,77%, cotado a R$ 33,69. A média móvel de 9 períodos virou para baixo. Então se estabeleceu aqui uma tendência de queda, Observem que faz vários dias, desde lá do meados de janeiro, que o Itaú vem numa tendência de alta. E apesar de algumas quedas que houve em alguns dias aqui, as médias móveis de 9 períodos estava sempre virado para cima, Então, com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos, que é essa linha azul aqui, virou para baixo, Que não ocorria há bastante tempo, Então, essa queda de hoje foi uma queda preocupante, Uma tendência que se estabelece no curto prazo agora é uma queda em Itaú nos próximos dias, Seguindo com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil caiu também hoje 1,64%, cotado a R$ 27,60. Média móvel de 9 períodos também virou para baixo, que a gente consegue observar isso. O Banco do Brasil vinha uma tendência de alta também já desde o início do ano, E a média móvel de 9 períodos virada para cima, em todo esse período aqui. Então, com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo. A tendência que se estabelece agora no curto prazo é uma tendência de queda, Vamos ir monitorando isso. Lembrando que eu estou posicionado em Banco do Brasil. Essa linha verde, meu preço médio está em R$ 26,51. Os preços estão descontados em relação ao seu valor patrimonial, na casa de R$ 31.
Então é uma boa oportunidade de compra no papel. Agora é ir monitorando, né, os próximos dias, principalmente amanhã, para ver se vai se confirmar nessa tendência de curto prazo de uma queda no papel, né? A última vez, para vocês terem uma ideia, que o Banco do Brasil virou para baixo, né, numa tendência de alta, foi aqui em 12 de dezembro, né? Não, foi em 13 de dezembro. Então fazia bastante tempo, né? Após um dia de alta, a média móvel de 9 períodos não virava para baixo, né? Então vamos ficar monitorando essa questão aí. O Bradesco hoje caiu forte, né? 4,56%, cotado a R$ 11,72. Caiu bem mais ao longo do dia, né? Mas depois recuperou um pouco. Média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Então denota uma tendência de curto prazo de queda no papel. A gente tem um suporte nessa região aqui, né? Já fica desconfigurada a tendência de alta, né, de curto prazo, para a região da média móvel de 200 períodos. Temos que ir monitorando essa questão. Lembrando que o valor patrimonial por ação de Bradesco está em R$ 15,08. O preço está descontado, né, em relação ao seu valor patrimonial, abaixo da média móvel de 200 períodos. Então, em tese, seria uma boa oportunidade de compra, né? Mas vamos seguir monitorando aí, né? Santander. Santander hoje caiu 0,61%, cotado a R$ 26,09. Média móvel de 9 períodos não virou para baixo ainda. Percebam, né, que os preços tocaram a média móvel de 200 períodos recentemente, mas não conseguiu romper essa resistência. E agora vem alguns dias em baixa, né, em Santander. Vamos ver se amanhã tem um repique, né, ou se confirma, de repente, uma tendência de queda aqui no papel, né. O valor patrimonial de Santander está em R$ 24,03, né, os preços estão ligeiramente acima. Eu esperaria uma correção maior no papel para fazer alguma compra, né. BTG Pactual caiu hoje 1,89%, cotada a R$ 31,71. BTG está brigando aqui na média móvel de 200 períodos, né? Com a queda de hoje, vamos ver aqui, média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Em tese, se configurou aqui uma tendência de queda no curto prazo, mas pode haver um repique, né? Amanhã, e de repente os preços romperem essa região aqui da média móvel de 200 períodos. Amanhã acredito que seja um dia mais decisivo, né, em relação ao BTG. BTG que divulgou os resultados, né, do quarto trimestre de 2024 na segunda-feira, e a gente vai analisar esses resultados logo em seguida. Em relação ao valor patrimonial do BTG, o valor seria 14,98, né? Então, BTG está sendo cotada bem acima do seu valor patrimonial, né? Então, eu ficaria de fora do papel por enquanto. Banrisul. Banrisul teve uma queda bem forte hoje, né? Caiu 4,42%, cotado a R$ 10,16. Uma queda bem forte, bem feia mesmo no gráfico, né? Média móvel de 9 períodos virou para baixo, que não ocorria também desde essa queda aqui, né, em 16 de janeiro.
Lembrando, né, que na semana passada eu fiz a primeira aporte em Banrisul, e o preço médio está em 10,37. Então eu estava tendo um lucro aqui, né? Mas com essa queda significativa de hoje, já estou operando no prejuízo, né? Mas eu pretendo, né, se os preços forem caindo, eu pretendo fazer um preço médio aqui para melhorar meu posicionamento, né, no papel, tendo em vista que eu acredito nos fundamentos da empresa. É bom lembrar também que Banrisul é o banco mais descontado da bolsa, né? E uma das empresas também mais descontadas. O valor patrimonial por ação do Banrisul é R$ 25,07. Então tem uma margem aqui de cerca de 150%, né, de valorização no papel nos próximos meses, né? Então, o papel está bem descontado. Eu enxergo isso como uma boa oportunidade de compra. É... Banco Pan. Banco Pan subiu hoje 0,29%. É o primeiro banco que a gente observa, né, que subiu hoje. Os demais bancos até então só caíram, né, quedas feias. Então, o Banco Pan subiu 0,29%, cotado a R$ 6,84. Média móvel de 9 períodos virou para cima, né? Então, se estabeleceu agora uma tendência de curto prazo, uma tendência altista, né? Vamos ir acompanhando nos próximos dias. O valor patrimonial do Banco Pan está em 6,64, né? Eu esperaria uma queda um pouco mais significativa do papel para pensar em alguma compra, né? ABC Brasil. ABC Brasil divulgou os resultados ontem, né? Vai dar uma analisada logo em seguida. Houve uma queda significativa na data de ontem, mas hoje já deu uma pequena recuperada, né? Subiu 1,35%, cotado a R$ 20,27. Porém, fechou, né? O candle fechou abaixo da média móvel de 200 períodos, né? Então, uma região de briga. Amanhã também acredito que seja um dia determinante para a gente ter uma visão mais clara do direcionamento do papel, né? Embora a tendência de curto prazo seja de queda, né? Tendo em vista que a média móvel de 9 períodos está virada para baixo. Porém, né, o Banco ABC Brasil está descontado em relação ao seu valor patrimonial, que seria R$ 26,07. Então, pensando no longo prazo, seria uma oportunidade de compra no papel, né? Banco BMG caiu hoje 0,79%, cotado a R$ 3,78. Média móvel de 9 períodos permaneceu estável, né? BMG segue, né? Segue oscilando numa região de caixote aqui. Há bastante tempo, né? Desde meados de dezembro. O papel está sem direção, né? Após um longo período de alta aqui. Vamos ver amanhã se a gente consegue ter uma melhor visão do direcionamento do papel, né? Vamos ver como é que os preços vão se comportar amanhã. E se o preço do papel subir ou descer, acredito que a média móvel de 9 períodos vai mexer, né? E a gente pode ter uma ideia melhor do direcionamento. Eu chutaria, né, que o papel vem para a região aqui da média móvel de 200 períodos. E faz tempo que os preços não vêm nessa região aqui da média móvel, né? Então acredito que tem potencial do papel vir testar essa região aqui na média móvel de 200 períodos nos próximos dias ou semanas. Banco Mercantil caiu hoje 0,55%, cotado a R$ 38,29.
Média móvel de 9 períodos ainda está virada para cima, né? Então a tendência de curto prazo é de alta. Apesar, né, dos papéis estarem também há bastante tempo numa região de congestão aqui. O valor patrimonial por ação do Banco Mercantil é R$ 19,92. Então os preços estão bem acima, né, do seu valor patrimonial. Então, apesar da tendência de alta no curto prazo, eu acredito que o papel tem uma margem de queda na casa de 50%, né? Então, ela está sobrecomprada, né? Eu prefiro ficar de fora por enquanto e apenas observando a evolução do papel. Banco Paine. O Banco Paine divulgou os resultados hoje, né? Vou ver se eu falo sobre os resultados do Banco Paine no vídeo de amanhã. Hoje o papel teve uma queda de 2,25%, cotada a R$ 4,35. Média móvel de 9 períodos virou para baixo. Então, tendência de curto prazo, queda, né? Então, o papel pode ir em direção aqui à média móvel de 200 períodos. A última vez que isso aconteceu foi ali em dezembro. No meu entendimento, pensando no longo prazo, o Banco Paine é uma boa oportunidade de compra. O valor patrimonial por ação do Banco Paine está em 5,55. Isso levando em conta, né, o balanço do terceiro TRI. Depois eu vou dar uma atualizada com os dados, né, do balanço do quarto trimestre. Possivelmente esse valor aqui vai subir, né, para casa de R$ 6, por aí, 5,80. Mas o fato é que o preço de face, né, da ação está abaixo do seu valor patrimonial, o que configura uma tendência, uma oportunidade de compra, né? O preço está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então, em função desse desconto, entendo que seja uma boa oportunidade de compra, né? Tendo em vista que o papel está barato. BR Partners hoje caiu 2,30%, cotado a R$ 13,59. Apesar da queda, né? O preço fechou acima da média móvel de 9 períodos, né? A média móvel de 9 períodos continuou subindo, não virou para baixo. Então ainda não desconfigurou a tendência de curto prazo de alta, né? Então ainda tem chances do papel vir testar a região da média móvel de 200 períodos. Porém, essa queda de hoje foi significativa, né? Essa queda atingiu aí os bancos de um modo geral, né? Foram apenas, acho que, uma ou duas ações que subiram no dia de hoje. Ações de bancos, no caso, né? As ações de bancos hoje caíram forte. Então não foi um dia bom para os bancos, né? Em relação ao BR Partners, o valor patrimonial é R$ 8,06. Então os preços estão acima. Fico com o pé atrás em relação a isso, né? Então prefiro não entrar no papel agora, aguardando uma correção maior para comprar o papel mais barato, né? Bom, agora analisando então o BTG Pactual, né? O BTG Pactual divulgou os resultados do quarto trimestre de 2024 na segunda-feira agora. Então vamos dar uma olhada aí nos resultados que foram divulgados, né? Para a gente ver como foi o desempenho do BTG no ano de 2024, né? Essa apresentação aqui está disponível no site de relacionamento com investidores do banco, tá? Os dados foram divulgados aí dia 10, né? Segunda-feira. Bom, os principais destaques, né? Vamos ver aqui. Recorde de receita e lucro líquido, com ROI de 23,1%, à medida que nos beneficiamos de uma maior alavancagem operacional
e da diversificação dos nossos negócios. Esse indicador aqui atingiu 1,9 trilhão, 21% acima de 2023, impulsionado pela forte captação ao longo do ano de 247 bilhões. O portfólio de crédito cresceu 29% ao ano, com spreads líquidos atrativos, devido à diversificação de produtos, segmentos e geografias, assim como a contínua redução do custo de funding. Receita de Investment Banking cresceu 30% no ano, com contribuição recorde de DCM e forte atividade no mercado de M&A. Continuamos expandindo nossa oferta de produtos e serviços com transações estratégicas com as aquisições de Orama, M.I. Safra, C-Trading e Julius Baer. Então o BTG realmente está crescendo muito, né? Eles têm feito muitas aquisições também. Eles já adiantam aqui, né? Esperamos expansão de ROI em 2025. Sendo que já foi, né? 2024 já fechou em 23%, né? O que é um ROI alto. E eles ainda já anunciaram aqui uma expansão, né? Do ROI para esse ano de 2025. Principais destaques. Receitas totais, 25,1 bilhão. Crescimento de 16% na comparação anual. E nos anos anteriores, né? 2021 fechou com 13,9, 2022 17,2, 2023 21,6 bi. Então, as receitas totais vêm crescendo significativamente, né? Em 2025, então, possivelmente vai ser o dobro, né? Do observado em 2021. Então, em 4 anos, né, possivelmente, o BTG vai dobrar sua receita, né? O que já ocorreu com o lucro líquido, né? O lucro líquido, se a gente observar aqui, ficou em 12,3 bilhão, um crescimento de 18%. E aqui foi o lucro líquido dos anos anteriores, né? Então, 2021 estava em 6,5 bilhões, 2022, 8,3, 2023, 10,4, né? Então, aqui, se a gente vê, praticamente dobrou, né? De 2021 para 2024. 4 anos, dobrou o lucro líquido, né? Dado muito forte. O ROI ajustado ficou em 23,1, também subindo, né, em relação aos anos anteriores aqui, né? Então, dados muito fortes aqui de BTG Pactual. Bom, esses dados aqui eram os dados do ano, né, do fechamento do exercício de 2024. E aqui seria o resultado do trimestre, né, especificamente do quarto tri. Então, a receita total ficou em 6,7 bilhão. Lucro líquido de 3,3 bilhões. E o ROI ajustado de 23%. Eles trouxeram outros indicadores aqui, né? Também específicos relacionados ao quarto tri de 2024. Cresceu aqui, cresceu aqui. Então, realmente dados muito fortes, né? Aqui também houve um crescimento, né? Em relação ao quarto tri de 2023. Índice de Basileia fechou em 15,7%. Então, um percentual alto, né? Eu diria que na média aí dos outros grandes bancos.
Então aqui eles trazem um resumo do desempenho, né? Então no quarto TRI, receita total de 6,7 bilhões, lucro líquido ajustado de 3,2 bilhões, índice de eficiência ficou em 38,5%. Esse índice de eficiência, quanto menor, melhor, né? Então, o índice de eficiência está interessante, né? Abaixo de 40%. Então, agora o resumo de 2024, né? Receitas totais 25 bilhões, um aumento de 16% na comparação anual. Aqui o lucro líquido, né? O índice de eficiência anual ficou em 37,5%. Bom, aqui esse slide não traz nenhum dado relevante para nós, né? Aqui ele também pode seguir. Aqui eles trazem, né, a receita de acordo com o segmento de clientes que o BTG atende, né? Interessante observar aqui na evolução anual, né? Então está crescendo ano a ano. Aqui também, né? Crescendo. Aqui eles falam do índice de eficiência, né? Fechou 2024 em 37,5%, que é um percentual interessante, né? Houve uma redução, inclusive, no índice de eficiência se comparado ao ano de 2023, né? Lembrando que esse índice aqui, quanto menor, melhor. Então, diminuiu, né, de 38 para 37, o que é um bom dado, né? Aqui é interessante que eles trazem, né, os dados do Banco Pan. O BTG Pactual é o controlador, né, do Banco Pan. Eu já disse isso em outro vídeo, né, mas eu vou dizer aqui também que acredito que o BTG Pactual vai, em algum momento dos próximos meses, fechar o capital do Banco Pan, né, e comprar a totalidade do banco. Aqui a parte de funding também, né, crescimento. O índice de Basileia, né? Deu uma reduzida aí ao longo dos últimos trimestres, né? Mas nada preocupante. Sendo que a maior parte do índice, né? Que é isso aqui, é em relação ao capital principal, né?
Bom, então aqui já termina a apresentação, né, do BTG Pactual. Dados muito bons. Isso foi nos dados divulgados na segunda-feira, né? Então, se a gente olhar aqui, como o mercado se comportou na segunda, né? Caiu 1,77%. O mercado parece não ter gostado no primeiro momento, né, dos resultados que foram divulgados, mas depois ontem já recuperou, né? Subiu 2,44%. Então hoje teve essa queda, né? Mas que foi mais generalizada, não foi uma queda em função específica do banco, né? Mas não me parece racional, né? Essa queda aí em função dos dados divulgados pelo BTG, né? Pelo contrário, foram dados muito, muito fortes, né? Acredito que a tendência aí de curto prazo, pelo menos, seja uma alta, né, nas ações do BTG. Bom, olhando agora, então, os dados do banco ABC Brasil. A ABC Brasil divulgou os resultados do quarto TRI ontem, né, dia 12 de fevereiro. Aliás, foi hoje, né? Hoje, dia 12 de fevereiro, é hoje. Então, os dados foram divulgados hoje. Vamos dar uma olhada, então, nesses resultados. Bom, em relação aos destaques do ano, né? Lucro líquido, 971 milhões, um ROI de 15,7%. A carteira de crédito ficou em 53 bilhões, um crescimento de 14,6% na comparação anual, né? Receita de serviços cresceu 23,5% em 2024. E o banco de investimentos, né, 64%. Carteira de crédito expandida, né, que eles trazem aqui um detalhamento da carteira de crédito. Maior parte, né, dos empréstimos para clientes corporate, títulos privados também, 70%, né, que 63%. Caixa corporate também, 66%. Então, o Banco ABC é um banco que atende grandes empresas, né, em baixo nível de inadimplência, então são clientes, digamos assim, confiáveis, né, que geram uma receita interessante para o banco, né. Em relação à exposição setorial, a maior parte dos clientes é do agronegócio e do setor de energia, né. No agronegócio, os principais clientes são da cadeia de grãos e no setor de energia, a maior parte é da área de geração de energia, né. Bom, seguindo aqui, receita com clientes tem aumentado, né? Desde 2019 para 2024, a receita com clientes dobrou. Em termos de percentual, 55% é para o alto consumo de capital e 45% para baixo consumo de capital. Eles detalham, né? E receitas de alto consumo de capital incluem empréstimos, adiantamento a fornecedores, cheque empresa, garantias prestadas e energia. E receitas de baixo consumo de capital incluem cash management, corretagem de seguros, derivativos, câmbio e banco de investimentos. É bem dividido, né? O que é interessante, né?
haver essa divisão aí para tu não ficar muito exposto a um nicho específico, né? Margem financeira gerencial aumentou. Receita de serviços aumentou no trimestre e aumentou no ano, né? 383 em 2023 para 474 em 2024. Qualidade da carteira de crédito, isso aqui é importante a gente analisar, né? Valor provisionado, né? Para devedores duvidosos, 91 milhões, que corresponde a 0,7% da carteira de crédito. Índice de inadimplência, isso aqui também é importante, né? Acima de 90 dias. Em relação ao total, né? O quarto TRI encerrou com 1,1% de atraso. É um percentual bem baixo, né? Eu acho que dos bancos que a gente analisou até agora, é o índice mais baixo que tem, então, né? Justamente pelo fato, né, do Banco ABC atender os clientes de mais alta renda, né? Grandes empresas. Então, o índice de inadimplência costuma ser bem baixo nesse segmento de atuação, né? Por isso aí, apenas 1,1% das operações com atraso acima de 90 dias, né? O que representa 273 milhões de reais em atraso, né? Ele vinha de um valor relativamente alto, né? Essa linha cinza aqui. Porém, eles trazem uma observação, né? Foi efeito de um crédito isolado no segmento C e IB, né? Pegou o período de 2023 e 2024. Mas já teve a finalização da recuperação judicial no terceiro TRI, né? Então, saiu de 9,2 para 0, né? Então, foi resolvida essa questão aí, por isso que o indicador caiu bastante, né? Saldo de PDD, 1,5%. Índice de cobertura em 198%. Evolução das despesas, vamos ver aqui. Comparação anual, né? As despesas aumentaram 7,8%, mas as receitas aumentaram quase 10%, né? Então a receita aumentou mais que a despesa em termos percentuais, o que é um dado positivo, né? Então por isso que a gente observa essa diminuição, né, do índice de eficiência. E no caso aqui, na verdade se trata de uma melhora, né? Porque o índice de eficiência, quanto menor, melhor. Captação, né? A maior parte da captação vem dos institucionais, né? 58 bilhões em valores totais, né?
Índice de Basileia fechou em 16,5%, percentual bem alto, né? Olhando nos últimos trimestres, né? O percentual tem aumentado. 16,5% é um percentual bem interessante. Bem acima do mínimo regulamentar, né? Que seria 11%. E ainda tem aqui os níveis 1 e 2, né? Do índice de Basileia. Então, o percentual está bem robusto aqui, né? Lucro líquido recorrente, então, 971,3 milhões em 2024. Bom, em relação à prestação de contas, né, digamos assim, entre o que eles haviam divulgado, né, e o realizado. Então, em 2024, o Banco ABC previa um crescimento da carteira de crédito entre 10% e 15% e fechou em 14,6%, né? Então, quase no limite máximo aqui do crescimento da carteira de crédito. Em relação ao crescimento da carteira de crédito do segmento middle, eles também tinham, né, estimado entre 10% a 15% e fechou em 11,5%. Crescimento de despesas havia sido estimado entre um crescimento de 7% a 12% e fechou em 7,8%, ou seja, quase no limite inferior, né, o que é positivo. E o índice de eficiência, que é calculado pelas despesas dividido pelas receitas, né, havia sido estimado entre 36% a 38% e ficou em 37,9%, também dentro do guidance. Bom, aqui eles já trazem o guidance para 2025. Então, o crescimento da carteira o crescimento estimado de 7% a 12%. Então, traz uma diminuição, né, em relação ao guidance de 2024. Então, a expectativa é crescer menos, né? Claro, aqui eles já estão levando em conta também a possível, né, retração econômica, né, tendo em vista o aumento da taxa de juros, né? Isso acaba influenciando. Crescimento das despesas entre 6% e 11%. E o índice de eficiência entre 36% a 38%. O índice de eficiência se manteve igual e o crescimento das despesas diminuiu um pouco, inclusive, né? Para 2024 tinha ficado 7% a 12%, para 2025 6% a 11%. Bom, em relação à apresentação dos dados do quarto trimestre de 2024 do Banco ABC era isso. Eu tinha visto aqui um fato relevante que eles haviam divulgado, mas a gente já viu na própria apresentação, né? Foi a questão do crescimento da carteira, crescimento das despesas e o índice de eficiência. Então, com isso, a gente finaliza aí a análise dos resultados, né? Tanto do Banco ABC quanto do Banco BTG Pactual. Dados, de um modo geral, muito bons, muito robustos, né? O que justifica, né, o meu interesse pela área de bancos. Eu acho que bancos são empresas excelentes para se investir, porque banco sabe ganhar dinheiro, né? E o banco, ele fomenta tem a capacidade, né, de fomentar toda a economia de um país, né? Então, por isso que o investimento na área de bancos é uma coisa que me atrai bastante. E eu pretendo, né, me focar nisso, no investimento em empresas da área bancária. Tá bem, pessoal? Então, o vídeo de hoje é um pouco mais extenso, né? Eu vou ficando por aqui.
Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.